E aí pessoal, beleza? Professora Juliana, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma condição genética que talvez você conheça alguém que teve, talvez você mesmo já teve essa condição, só que ela tem um nome um pouco diferente e as pessoas às vezes não conhecem ela dessa forma. Nós estamos falando da eritroblastose fetal. Esse nome enorme aí, o que significa essa palavra? A eritroblastose fetal, também conhecida como DHRN, ou doença hemolítica do recém-nascido. Tá? Parece um nome muito complicado, mas o nome já, como diria o seu Madruga, né? A própria palavra já diz o seu significado. Eritroblastose então se refere aos eritroblastos, que são as células vermelhas do sangue, e blastose pela questão da condição dessas células não conseguirem se desenvolver. Mas o que é essa doença? Fetal, porque tem alguma coisa a ver aí com o feto, com a mãe. Como que essa condição, essa doença hemolítica acontece? Ela acontece então durante a gestação. Quais são as condições, os pré-requisitos para que essa condição aconteça? A mãe tem que ter o RH sanguíneo negativo e esse bebê tem que ter o RH sanguíneo positivo. Só que vai acontecer, essa situação vai acontecer quando esse bebê ou vem de uma segunda gestação de RH positivo ou a mãe já foi sensibilizada anteriormente. Entendeu? Nada, né? Então vamos começar a explicar no começo. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, eritroblastose é uma condição relacionada ao fator RH. Então, não interessa se o meu sangue é AB, porque nós não estamos tratando aqui de sistema BO. Nós estamos falando sobre sistema RH, positivo ou negativo, certo? Então, quando a gente está falando de eritroblastose fetal, a gente está se referindo ao RH dessa mãe e desse filho. Então, a condição para essa doença acontecer é um pai de RH positivo, não importa o tipo sanguíneo, AB, ABO, um pai positivo, e a mãe negativa, RH negativo, certo? O pai dessa criança tem que ser RH positivo, porque ela tem que vir positivada na hora da combinação genética. E a mãe tem que ser RH negativo. Então, geralmente essa situação acontece assim. A mãe é negativo, o pai é positivo, vem o primeiro filho de RH positivo. Quando essa criança está sendo gestada, existe comunicação do sangue do feto com o sangue da mãe, pela questão da placenta ali e tudo mais durante esse período de gestação. Como o RH do filho é positivo e a mãe não tem RH positivo, o RH dela é negativo, esse RH, esse fator RH, essa proteína acaba entrando em contato com o sangue materno e o sangue da mãe reconhece esse fator RH como um corpo estranho. Então, em primeiro momento, o que o corpo dessa mulher faria? Produziria anticorpos anti-RH. Então, ela é negativo, o filho é positivo, é um corpo estranho dentro do corpo dela. E no momento em que esse filho nasce, está tudo bem com a criança, não existe problema algum, e essa mãe fica sensibilizada, como a gente chama. Ela começou uma produção, uma resposta imune contra o RH positivo do filho, certo? Até aí tudo bem. O problema é a próxima gestação. O problema é esse filho da próxima gestação vir com RH positivo também, porque essa mãe foi sensibilizada. O que acontece quando você que tomou vacina para alguma doença entra em contato com um vírus daquela doença da vacina? Você já foi imunizado, o seu corpo já conhece alguns pedaços ou o genoma daquele vírus, já foi apresentado àquele corpo estranho. Então seu corpo sabe como te defender, como lutar contra aquele patógeno. E o que acontece com a questão do RH da criança? É mais ou menos a mesma coisa. A mãe foi sensibilizada contra, ela produziu anticorpos anti-RH, positivo, né, no caso, o fator expressante do RH. E o que acontece quando o próximo filho tem RH positivo? Ele vai entrar em contato, o sangue desse bebê vai entrar em contato com o sangue materno também, e a mãe vai começar a produzir anticorpos anti-RH. Então ela vai expressar uma resposta imune, ou seja, ela vai se defender contra o fator RH do filho dela. Isso é uma questão muito grave, porque é daí que vem o nome eritroblastose.
A mãe começa a atacar as células sanguíneas do filho. E então essa eritroblastose seria uma destruição das hemácias, das células vermelhas desse bebê. Consequentemente, ele não consegue se desenvolver, ele tem uma destruição grande, provocando anemia quando esse bebê, né, vier a nascer. Ele pode ter também uma deficiência na quantidade, né, de albumina presente nas suas células, porque a albumina é uma das proteínas que faz parte do plasma. E ele pode ter também icterícia, porque ele vai ter uma grande produção de bilirrubina, que é um outro componente aí do nosso sistema sanguíneo. Não existe a conversão correta ali, né, do ferro para formar hemoglobina e construir as hemácias, tá? Por causa dessa reação aí antígeno-anticorpo. Então, de forma bem simplificada aqui para a gente conseguir entender. E aí, então, esse bebê a mãe, né, os anticorpos da mãe destroem a medula óssea vermelha desse bebê, tá? O bebê pode nascer e ter esse problema aí da bilirrubina e tal, e ter que fazer tratamento depois, ou ele pode vir a não nascer, dependendo da condição, a mulher acaba tendo um aborto por causa dessa situação aí, o corpo acaba, vamos dizer, rejeitando, né, o feto por causa da condição aí dos anticorpos anti-RH. Outra condição para que essa situação, essa doença aconteça, né? Então nós vimos, ó, o primeiro parto foi positivo, agora o segundo positivo de novo. Nós temos vários casos de mulheres muito antigamente que moravam no sítio e acabavam sofrendo algum acidente, alguma coisa, vinham de carroça para a cidade e acabavam fazendo transfusões sanguíneas apenas visando o sistema BO. Então a mulher, por exemplo, era A negativo. Eles transfundiam sangue A positivo. Então, ela recebeu aquele sangue, em princípio não foi algo grave para o corpo dela, porém ela foi sensibilizada. Ela teve na circulação sanguínea RH positivo e esse fator positivo, ainda que o tipo sanguíneo seja do tipo A, esse fator positivo fez com que ela produzisse anticorpos anti-RH, porque ela é do RH negativo. Nesse caso, essa mulher, quando ela tiver a primeira gestação, se o filho vier com fator RH positivo, ela também vai atacar e vai acontecer esse problema, né, da produção de anticorpos no primeiro filho, tá? Então nós temos essas duas situações, ou a mãe é sensibilizada na primeira gestação e o segundo filho positivo é que vai sofrer essas consequências, ou a mãe foi sensibilizada por uma transfusão antiga, feita, né, eventualmente fora do seu RH, sendo ela sempre nessa condição de RH negativo, ela foi transfundida com sangue positivo e o primeiro filho que vai vir positivo já vai passar por essa situação, certo? Então nós temos vários casos de aborto que aconteciam, né, antigamente, mas as pessoas não tinham essa noção da genética e dos cruzamentos e muitos deles acabaram sendo por causa de eritroblastose fetal e as pessoas não sabiam porque não conheciam essa condição. Hoje é muito mais fácil, muito mais simples, qualquer lugar que você for fazer a sua consulta, seja num ginecologista particular, do SUS, por qualquer consulta que você resolver passar, você vai ter uma entrevista feita previamente, né, à gestação. A tipagem sanguínea do bebê é feita já logo no nascimento e se a mãe tem essa condição de sangue positivo, quer dizer, RH negativo, pai positivo e o primeiro filho nasceu positivo, então a mãe já recebe um tratamento para neutralizar esses anticorpos anti-RH que ela produziu nessa gestação e ela pode ter gestações depois com o fator RH positivo desse filho que não vai trazer problema algum. Esse caso é o caso da minha família. A minha mãe é RH negativo, meu pai positivo, eu sou a mais velha com sangue positivo e imediatamente após o parto minha mãe disse que recebeu uma injeção que seria para neutralizar esses anticorpos. E a minha irmã nasceu sangue positivo e não teve problema algum, nem de anemia, nem de bilirrubina, nem nada. Porque hoje nós já conhecemos essa questão da eritroblastose, ela já é estudada, conhecida, e se você, mãe, já sabe que tem o sangue negativo e o seu bebê é de um pai positivo e ele pode vir a ser um bebê de sangue positivo, já é uma condição para você se informar, certo? Então hoje o tratamento é tranquilo, acessível para todos,
né? É só realmente se você desconhece o seu tipo sanguíneo, se você já fez alguma transfusão e não sabe que tipo de sangue você recebeu, aí tudo isso tem que ser investigado com tipagem sanguínea, com uma anamnese ali mais detalhada para que essa situação não aconteça, certo? Então, lembrando, muitas dúvidas, né? O pessoal fala, mas e se o pai é positivo, a mãe negativo e o filho vem negativo? Se o filho vem negativo é porque o pai é heterozigoto, isso é totalmente possível. O pai positivo, uma mãe negativa e o filho negativo, tranquilo, tá? E aí não tem problema algum, porque ele tem o mesmo RH da mãe, não vai ter nenhum tipo de reação ali dentro do corpo dela durante a gestação, tá? Aí vem o segundo filho, aí o segundo filho é positivo, daí pode ter causado uma reação ali antígeno-anticorpo. Aí vem o terceiro, aí nesse terceiro filho eu preciso já me antever, depois da gestação do primeiro, depois do parto do primeiro, não, do segundo, né? Eu já preciso fazer essa neutralização dos anticorpos para que a mãe tenha o terceiro filho e eventualmente ele venha com sangue positivo, certo?